Marcos Paulo Reis, da MPR Assessoria Esportiva, é um dos treinadores de corrida mais conhecidos do país. Mas você sabia que, na verdade, ele começou com o triatlon? Aliás, você queria saber um pouquinho mais da história dele? Vamos lá! Vamos lá, pessoal, tudo bem? Legal estar aqui, Corrida no Ar, não é isso? Isso. Aqui com o Sérgio, que eu sou fã do Sérgio, acho que cara animado, sempre pra frente, fala um monte de verdade. Um monte de mentira também. Um monte de mentira também, né? Meu nome é Marcos Paulo Reis, sou preparador físico, alguns me chamam também de personal, sou técnico de corrida, de triatlo, já tô fazendo isso aí há quase, 25 anos, nasci em 1964 em Niterói. Tricolor de coração, Fluminense, tricolor do Rio, verdadeiro tricolor e único tricolor. Fiz a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tá? Formado em 86, com muito orgulho, tá? E vim pra São Paulo, uma cidade que eu, assim, venero, amo e devo tudo a São Paulo. E devo tudo aos paulistas também, né? Mas como é que começou a sua história com treinamento desportivo? Olha, começou no Rio de Janeiro mesmo? Começou no Rio. Eu morava na San Diego do Brasil, que era Niterói. San Diego do Brasil na época, por quê? Morava lá, foram criados lá, desculpa, Marcos Ornella, Armando Barcelos, Fernanda Keller. E eu, nessa época, era sempre ali um menino que estudava educação física, já era auxiliar técnico de natação lá no Canto do Rio Futebol Clube, que o grande Jorge Lourenço, um grande técnico, né? Então era aquele cara que estava ali sempre aprendendo tudo, depois virei técnico de mirim, pré-mirim. Então a minha história com o esporte começou muito cedo, né? Eu era um apaixonado e tinha um sonho, né? Eu falo até no meu livro, né? A paixão era tão grande que eu não sabia se fazer educação física ou se eu ia ser repórter de campo, né? Porque, cara, eu era viciadaço, eu queria saber tudo de esporte, até hoje, se falar de qualquer esporte eu sei falar, gosto, NBA, beisebol, futebol americano, futebol, outras ligas. Então, a história começou assim, tá? Toda a minha história começou também até por uma certa... eu idolatrava muito aqueles triatletas de Niterói e foi ali que eu comecei a ter essa entrada no triatlo, né? E que mais tarde, se a gente for conversar aqui, aconteceu uma coisa muito bacana. E eu tive a oportunidade, alguns anos depois, de treinar caras para ganharem deles. Perdi algumas e ganhei outras. Armando Barcelos, que era um tremendo corredor também. Um tremendo? Muito não, ganhava a prova na corrida. O Armando talvez seja um dos maiores triatletas que esse Brasil já teve. Armando, que é amigão, ele até brinca, né? Pra você também pode funcionar, Serginho. Quando ele passa a mão na minha careca, ele sempre ganha dinheiro, tá? Então o Armando é um cara que, assim, foi comigo pra uma Olimpíada, né? Quando eu fui técnico da seleção brasileira lá em Sydney. Passou até por uma época muito difícil, teve uma lesão. Foi um cara que se superou a todo momento para chegar nesses primeiros Jogos Olímpicos. Então, tudo começou aí. Quando eu vim para São Paulo... Por que você veio para São Paulo? Porque eu casei, cara. Eu fui casar aqui em São Paulo. Você casou com uma paulista? Eu casei com uma paulista, né? Meu primeiro casamento, depois eu casei de novo. E a coisa do casamento me fez tentar a vida aqui. E aí é que eu falo, né? A história é legal. Eu abri o jornal, né? Eu era um auxiliar técnico lá em Niterói, abri o jornal, lá me lembro bem, o Estadão, precisa de professor de natação. Vamos lá, né, cara? Piqueri, cara, história legal, cara. Fui lá no Piqueri. Que ano foi isso? Isso foi em 1989. 88, 89. Aí eu cheguei lá no Piqueri, me lembro bem, uma academiazinha de 15 metros, o cara olhou pra mim, ó, nada aí, você sabe nadar? Foi eu lá, nadava. Aí eu dava aula no Piqueri, aí de bicicleta eu cruzava 23 de maio com uma Ceci que eu tinha, aí dava aula... Ceci? Uma Calói Ceci, aquelazinha, aí vinha dar aula na Rua Canário, em Moema, na Scuba Natação, que você lembra? Claro, claro. E eu me lembro bem, cara, eu dava 19, 20 aulas de natação, ficava dentro d'água, e hoje em dia os caras reclamam aí de ser personal, ficar aqui tranquilo. Dura você entrar na água às 7 e sair das águas às 10 da noite. Então, eu trabalhei muito com natação e eu também já tinha essa entrada no triatlo, né? E aí eu fui pro Projeto Aqua. Puta, o Projeto Aqua, eu tenho que agradecer muito a todos os sócios e ao Ricardo Santos. Se vocês forem procurar aí, cara, esse é um dos maiores velocistas da natação brasileira. Ricardo Santos foi meu chefe. E aí eu comecei, essa história também de novo é bacana. Eu cheguei lá, né? Me deram as turmas normais e eu comecei a desenvolver um trabalho de natação.
E nessa época, Sérgio, me deram um horário que era micado, que era às 5h45 da manhã. Pega esse horário aí pra dar aula. Ah, então tá bom, antiga Santa Justina, as ruas ali da antiga Vila Olímpia. Não era tudo, era um caos. Era um caos e só eu tava lá, então tá bom. Aí eu tava. Não era essa Vila Olímpia que a gente conheceu. Não! Maravilhoso. Eu tinha uma piscina maravilhosa, eu começava a dar 5 da manhã, 5h45 da manhã eu dava lá um bom treino de natação, tinha muita gente mais, tem uns caras mais novos, muitos, Edinardo Figueiredo, Falco, que hoje é da TAM, que agora tá na CBC, que é CEO. Cara, eu pegava os caras e pegava, agora a rua, todo mundo, na friaca, tiro na rua, bota o tênis, sunga pra lá e corre pra lá, agora sobe negomento, que começava, né, meu? Aí os caras perguntavam, que esse cara, esse carioca, esse maluco? Aí o Ricardo falava, trouxe esse cara lá de Niterói, né? Aí começou a dar certo. E aí, também tem uma outra história para quem trabalha com assessoria esportiva. Como eu já tinha uma entrada com o triatlo lá em Niterói, que eu era estagiário, me lembro bem da Fernanda nadando lá no meu clube, eu comecei a ir mais para natação e também comecei a... por sinal, eu também botei isso no meu livro, um cara que me ajudou muito, cara, que até que, talvez de todos os caras que eu tenho que agradecer, acho que você que tem também, acho que perto da minha idade, um pouco mais novo, pelo amor de Deus, que ano você nasceu? Tô brincando, não vou falar o ano não, tô meio de velho. Por sinal, cara, esse cara é meu pai, tá, cara? É meu pai no esporte, se chama Fernando Nabuco, tá? Fernando Nabuco, ele foi o cara que me botou mais dentro ainda do triatlo, né? O Fernando, ele nadava comigo no Projeto Aqua, ele via que era um garoto lá que tinha 25 anos, cheio de vontade de trabalhar, e ele começou a me levar para todos os triatlos, me levou para Havaí. Me mostrou que era ciclismo, me levou no Eduardo Portolano, abraço Eduardo. E eu comecei a vivenciar mais ainda o triatlo por causa do Fernando Nabuco. Então, cara, ele me botou ensinando tudo de ciclismo, me botou ali perto dos melhores atletas americanos, na época ele conhecia todos. Me levou pro Havaí, eu me lembro bem, era eu e ele dirigindo lá um carro, eu com bicicleta atrás dele, ele atrás de mim, já fazendo transmotos no meio da rua ali da Califórnia. Então assim, e aí o triatlo começou de novo a aparecer na minha vida, que era uma coisa que eu gostava muito. E como eu já era técnico de natação, já tinha essa entrada grande lá com o Fernando Nabuco, Niterói e tudo mais, eu comecei a pegar um ou outro triatleta. E os meus primeiros triatletas, graças a Deus, foram Edmundo Caetano, por sinal, outro abraço, e a Liane Beretta, que eram triatletas já de um nível bom. E aí começou a minha vida, tá, cara? Aí começou a aparecer muitos outros triatletas, né? É isso como personal trainer, assim? Isso, cara, isso como personal trainer de triatlo. Eu já passava treino pra eles. Eu comecei a treinar a Liane Beretta, Edmundo Caetano, Marcelo Butenas, outro grande amigo. Aí apareceram Paulo Miyashiro, Mariana Rata, Carla Moreno, Frederico Monteiro. Cara, eu treinei, desculpa até que eu tô esquecendo de falar que foram muitos grandes triatletas. E isso na época, né? O triatlo já tava, o tempo já estava passando, o triatlo ia estrear nos Jogos Olímpicos de Sydney. E o técnico da seleção brasileira, existia um critério, seria o técnico que tivesse mais atleta nessa seleção, e naquela época era eu. Então eu era um técnico que tinha um critério para eu estar lá. Claro que nem todos os atletas eram meus. E aí eu realizei meu sonho, que por sinal, né, Sérgio, falando agora de uma parte técnica, a minha época, o triatlo já tinha um nível de competição muito boa. Não estou colocando aqui a culpa em ninguém, tá? Mas hoje a gente vai classificar um atleta masculino e um atleta feminino. Nós conseguimos classificar 3 homens e 3 mulheres, que era o máximo. Isso nas 2 Olimpíadas. Você vê como é que a gente não teve renovação. Então aí o pessoal da confederação, que Carlos Frost, tá? A gente precisa dar uma olhada nisso aí, tá? É claro que teve um crescimento estupendo do Ironman, tá? Sim. Mas os atletas que hoje brigam pela vaga são atletas de um ótimo nível, mas precisa ter uma amostra maior. A gente precisa tirar muito mais. A gente teve um grande crescimento, talvez do triatlo como longa distância, mas o triatlo de curta distância ficou muito a desejar. E aí começou. E aí como é que começou a história da assessoria? Eu meio que dava papel de pão, sabe aquela coisa de igreja? Faz isso, faz aquilo, mandava por fax, nada, pedala, corre, nada, pedala e corre. E de repente um amigo meu, que se chama Carlos Monteiro, falou pra mim, cara, por que você não cobra isso? Não cobra? Esse serviço. Já cobrava. E agora, lembra, se faz justiça, já existia uma assessoria assim, Vanderlei de Oliveira. Sim.
Era o primeiro, tá? O Vanderlei é... Já com a Run for Life mesmo? Run for Life, não era no Pão de Açúcar? Não era do Pão de Açúcar, era dele. O Vanderlei, acho que é a primeira assessoria do Brasil, acho que é do Vanderlei, tá? É, por sinal, um grande técnico também. Então, eu comecei a montar a assessoria. E aí, numa das minhas viagens, que eu viajei muito, né? E também tem uma outra falha aí, de conduta na minha vida. Eu tenho um filho de 23 e uma filha de 11. Esse filho de 23, ele sabe disso, ele vai estar me assistindo aí. Eu não acompanhei muito porque o circuito mundial me tomava muito tempo, né? Eu pelo menos dei algumas voltas ao mundo acompanhando as seleções brasileiras. Cara, legal, foi uma época muito legal e de muito resultado, né? Eu consegui resultados expressivos até em campeonatos do mundo com meus atletas. Com a própria Mariana, com o próprio Paulo Miyashiro, a gente conseguiu bons resultados até dentro do cenário mundial. E aí eu comecei a montar uma assessoria numa viagem dessa. Minha esposa atual, a Roberta, falou: eu fui pro Japão. Quando eu voltei do Japão numa viagem, cara, ela montou um escritório dentro do Projeto A, que agora aqui é tua assessoria. Eu era o coordenador do Projeto A, que os sócios deixaram. E ali eu comecei a montar uma assessoria, do meu jeito, né? Mas era uma assessoria, você não acha que é um escritório, não. Era um tapume dentro de um corredor. E eu tava no fundo desse corredor. E as pessoas entravam para conversar comigo sobre assessoria. Aí eu comecei a trabalhar muito com o triatlo. E aí depois veio a corrida. Que ficou, hoje é super forte, né? Hoje não, hoje o triatlo é muito forte ainda, mas a corrida como é o grande esporte mundial, eu digo sempre, a corrida hoje você tem mais praticantes, tem mais gente no mundo correndo do que jogando futebol, tá? Só pra você ter ideia, você deve saber, no último sorteio de Londres foram 254 mil que entraram no sorteio. É impressionante, só no sorteio, tá? Então assim, hoje a corrida é forte pra mim, como é forte pra outros vários, mas agora eu não minto pra ninguém, tá? Eu tenho uma paixão muito grande, vou comentar pela ESPN também, a terceira Olimpíada, o triatlo nos Jogos Olímpicos. Eu amo o triatlo, tá? A minha esposa brincava sempre, a minha esposa atual, olha, você tá precisando dar uma viajadazinha numa prova dessa aí pra você espairecer, tá? Porque era muito legal. E tem assim milhões de histórias. Eu, Mansur, Leandro Macedo, cara. Aí Carmando, de novo, Ornelas. Leandro Macedo, outro tremendo corredor. Cara, não, o maior triatleta desse país, que esse país já teve, e um dos grandes técnicos que eu acho que a gente tá precisando. Ó, Leandro, a gente precisa de você aí perto da gente, porque você tem muita coisa pra passar pra gente, triatleta, tá? Você não trabalhou no Pão de Açúcar também? Aí eu fui pro Pão de Açúcar, que meu amigo, outro cara que me ajudou, também me ajudou muito, João Paulo Diniz. E acho que a própria família Diniz, o movimento corrida, o movimento corrida no Brasil, ele deve muito a São Paulo, e eu acho que ele deve também muito à família Diniz. O segundo movimento de corrida, segundo movimento. Porque teve o Rio de Janeiro, o primeiro, anos 80. Essa parte da Viva, Flávio Bering, José Inácio Werneck. Isso. Esse é o primeiro momento, perfeito. Eu acho que talvez não seja o segundo ou terceiro. Aí viemos para São Paulo. Eu acho que a história do Pão de Açúcar Clube mudou. E aí, o Vanderlei foi o primeiro técnico do Pão de Açúcar Clube, ficou muitos anos lá, fez um trabalho muito legal. E eu depois fui lá e fiquei mais também, quase 8 anos. Que tentei massificar ainda mais, levar a corrida para o maior número de colaboradores. Eu acho que todo empresário devia prestar um pouquinho de atenção quando monta um produto para sua empresa e tenta dar um DNA de atividade física. Não é uma coisa fácil, tá? E talvez não adiante só você montar um clube de corrida. Você tem que ter uma academia, você tem que ter o antifumo, você tem que ter yoga, você tem que ter a musculação, você tem que ter a corrida. E a família Diniz nesse ponto, cara, os caras pensam, já pensavam de uma forma diferente. Então por isso que eu acho que eles também, me lembro bem, cara, quando eles montaram o tal do Pão de Açúcar Clube, cara, eu tinha MPR começando e agora eu quebrei. Agora, e todo mundo no mercado falou, e agora já era, cara. Só vai dar eles. E, cara, era impressionante. Eles passavam, não sei se você lembra, dentro do Ibirapuera, 200 caras correndo. Eles iam para Nova York com 100 caras, tudo direitinho, tudo organizado. Eu mesmo fui para Disney com vários atletas dele, veio durante 3, 4 anos. Quer dizer, uma história que deu muito certo. Então isso era muito bom. E a maratona de revezamento, né? Que ajudou nessa massificação. Que ajudou a massificar, né? Claro que todo mundo tem, como o primeiro sutiã, né? A maratona de revezamento é o primeiro sutiã de todo mundo. Então, a partir daí, a minha assessoria começou a embalar, um falando pro outro. E também tem um certo pioneirismo quando começaram as histórias das maratonas, né? Eu me lembro que
eu comecei a ter muitos corredores e o próprio meu investimento na minha prioridade, eu me lembro que eu fui para Nova York com 4 atletas. Aí depois eu me lembro bem, Chicago também. Me lembro Chicago no ano da bomba, no ano da guerra do Iraque, eu estava em Chicago. E eu me lembro bem, que se aquela bomba estourar lá, eu estarei aqui. Eu me lembrei que eu estava bem longe, aquele medo, que aquela coisa de atentado. Então assim, a gente investiu muito no MPR nessa coisa de ser dá muita atenção para esse atleta amador. E eu vou continuar falando aqui. E eu comecei também a criar prioridade. A minha prioridade, eu queria estar numa Olimpíada. Aí depois eu fui para uma outra Olimpíada. Fizemos até que bons resultados numa primeira Olimpíada. Na segunda Olimpíada a mídia bateu muito em mim, e merecidamente, né? Eu apanhei muito, porque não tem nenhuma vergonha de falar, porque o percurso era muito duro e talvez nós, triatletas brasileiros, não tivéssemos tão preparados um percurso tão duro quanto a Grécia. As minhas falhas e os meus acertos eu tenho a maior humildade de falar. E depois das Olimpíadas eu comecei a focar muito também na corrida amadora. E eu comecei a colocar alguns objetivos, né? Puta, agora vamos começar, me lembro bem, né? Eu acho que você não vai lembrar. Antigamente o sonho de consumo de um corredor era 3,30. 3,30, 5 para 1, né? Aí depois começou depois acho que não começou muita coisa não. Aí começou a aparecer o tal do sub-3. Não que eu tenha ajudado, mas eu acho que eu boto uma pilha em mim mesmo de tentar gerar performance. E tentar gerar performance depois que eu também trabalhei no triatlo de uma forma customizada em atletas amadores. E hoje, o número de sub-3 que a MPR tem já é muito grande. E ano passado, retrasado, o Sérgio Xavier, essa é pra você, hein? Almoçou comigo, o Sérgio Xavier. Eu já sei que existem várias mulheres sub-3 no Brasil, tá? Mas eu falei, eu preciso também trazer isso pro mundo aqui da MPR. Mulheres mães, mãe de família, trabalhadora. Agora vamos botar mulheres sub-3. Juntei, chamei o Sérgio, tá? No almoço, vamos embora. Aí ele olhou pra mim, Marcão, será que dá? Eu falei, calma que dá. Hoje, uma já fez, são 3 sempre. A segunda fez 3,00 agora em Boston. E quem sabe a terceira fácil, eu até brinco. Lá no Portugal, de 3,2 fizeram. É uma estatística boa. Então assim, eu me cobro muito nessa história e assim, eu me envolvo muito, tá, Sérgio? Eu me envolvo muito com o tempo que o cara me cobra. Eu tenho atleta hoje no Brasil todo, tá? Eu não sou o dono da verdade. Eu sei que hoje tem muitos caras que são fisiologistas, que estão ajudando muito em relação àquilo que a gente fazia há 20 anos atrás. Mas com certeza, o que acho que me faz diferente, cara, e eu falo isso pra minha esposa, cara, eu acho que hoje eu tô num momento que eu me sinto trabalhando como se tivesse 25 anos. Eu tô acordando de novo às 5 da manhã para dar o treino de ciclismo, vou para o Ibirapuera, sento para trabalhar com planilha. É claro que esse tal de e-mail, WhatsApp da vida quebra a perna do técnico, tá entendendo? Te acha a qualquer hora. Te acha a qualquer hora. Eu até brinco, né? Que eu não posso responder o WhatsApp quando eu tô em 3 momentos. No carro, porque eu vou bater. Quando eu estiver bêbado, eu vou ter que responder uma besteira. E quando eu estiver namorando, porque não é a hora, tá? Então assim, e o que eu acho que fica muito pro cara que assiste, muita gente aqui, é o atleta amador. Eu acho que existem alguns limítrofes para o atleta amador. E também é outra coisa que eu não gosto de enrolar. É importante você estar magro, é importante você ter um bom VO2, é importante, mas talvez não seja a coisa mais importante. Até porque quando eu falo pro cara, o VO2 é o mais importante, vai um cara lá querer calar a boca do Marcos Paulo, ó. O Marcos Paulo falou que o VO2 é importante, mas eu tenho 45, 50, vou lá e fiz sub-3. Chupa o Marcos Paulo, mas tudo bem. Mas o que eu quero dizer é importante você saber o que você pode entregar. Mas eu fiz o meu primeiro sub-3, o meu 2,50 da vida no meu primeiro ano. Esse é um cara fora da curva. Você acha que os caras te procuram, sua equipe é muito identificada com essa coisa de performance, né? Ela ficou, né? Mas ela me procura... A gente sabe que tem atletas que não são, que não tem essa busca e estão na MPR, né? A maioria não é. Isso é até uma pergunta, até todo mundo que... Isso é um assunto que a gente tem que conversar também com muita calma, que todo mundo acha que eu sou o rei do marketing. Isso é o que se falava muito, né? Mas esse cara é marqueteiro pra caramba, tá? Então, eu acho que na MPR existe a busca, porque é muito do meu DNA que veio do triatlo. Mas você tem na MPR uma grande fatia de pessoas que estão começando a correr e caminhar, e a gente trabalha ali a coisa como tem que ser feita. Agora, entendendo também que o cara tem que estar perto de um peso ideal, que ele tem que começar devagar, porque o que eu falo, cara? Eu não posso falar que um cara pode correr 6 vezes por semana.
tá entendendo? Um cara que tá começando agora. Ó, Marcos Paulo, mas o teu cara que faz 2,49 e não corre 6 vezes, ele corre. Faz 2 períodos. Faz 2 períodos, exatamente. E também tem uns caras que trabalharam comigo, que eu tenho que agradecer, que é o Fábio Rosa e o Emerson, que foram meus atletas. Então, isso é uma outra coisa que talvez agora o corredor não vai entender. A minha falha como técnico, talvez você entenda e até conclua melhor. Eu não sou um técnico. O meu forte não é a velocidade do meu atleta. Nunca foi, nem quando eu era técnico de triatlo. O forte do atleta do Marcos Paulo é sempre um atleta mais lastreado e mais trabalhado em cima do L2, mas nunca um cara com muita potência. Mais condicionado. Mais condicionado. É um cara mais correndo ali perto do ritmo daquilo que ele deveria fazer. Então, para você que talvez não tenha entendido nada, eu não sou um cara que trabalho tanto trabalho de VO2, tanto trabalhos máximos. Intervalados, assim. Intervalados muito clássicos. Eu não sou, talvez, esse cara, tá? Até para o cara entender. Então, a MPR tem isso, mas a MPR tem um pouco de tudo, né, cara? Tem o triatleta que faz o sub-10, sub-9, sub-9, também tiveram os atletas profissionais, tem o Toad hoje, tem a Carol, que também treinam com a gente, quem cuida dessa prateleira é o Emerson. Então, ela tem um pouco de tudo, mas onde eu quero chegar? Esse cara é um puta demagogo. Eu me envolvo, eu gosto de ver um atleta meu. E engraçado, eu tô bem, meu negócio andou, mas eu fico muito, muito feliz quando eu vejo as pessoas fazerem bons tempos. Quando eu vejo o próprio Andrezinho lá, pô, me encontrou antes de Boston, pô, Marcão, quero te encontrar, tá entendendo? O Andrezinho nem treina comigo, mas eu sinto aquela, pô, que legal que o cara fez, tá entendendo? Porque eu acho que isso é muito bom e a corrida tem muito isso. As pessoas, sem demagogia, elas têm que torcer uma pelas outras. Mas torcer mesmo, do mesmo jeito que todo mundo quando liga a televisão, fica torcendo pro cara quebrar o recorde lá em Berlim. Por sinal, o cara de Londres deu mole e vão quebrar em Berlim. Ainda botei isso lá. Não, mas vai correr a Olimpíada. Ele vai correr. Foi selecionado já. Ele então já. Quer dizer. Então esquece. Agosto, setembro. Quer dizer, não vai dar, né? Ali pro final, depois eu vou querer conversar ali. Quem errou? Eu até botei pra mim. Ou pra mim foi ele. Ou foi o técnico ou foi a prova? Cara, ele corre sem relógio. Ele corre sem relógio. Ele não tava a fim de bater o recorde. Ele só pô, podia ter batido. Podia ter batido, mas passou. Ele falou que virou a página. Mas por outro lado, se tem um culpado na história é ele. Não, e ele sabe que ele sabe que ele é capaz de bater também, né? Então assim, do mesmo jeito que todo mundo torceu para ele bater o recorde, hoje a corrida tem um movimento que é muito legal, que é animal. O cara acorda na madrugada. É claro, alguns para torcer a favor e alguns para torcer, cara, agora ele vai bater meu recorde. Porque estão todos os aplicativos lá, o cara te segue, você não pode travar, né? Exato. Olha lá a passagem dele. E eu até brinco, para você que quer fazer uma maratona e não quer errar, olha o erro dos seus amigos hoje em dia, cara. Olha lá, tá tudo lá o que o cara errou, o que o cara acertou. Tá tudo lá. Hoje em dia, os aplicativos de tempo são os melhores do mundo. Então, quer dizer, você pode aprender muito ali. E aí uma outra coisa, que eu acho que os técnicos já fazem muito bem, mas o próprio atleta amador pode fazer, cara. É fazer a coisa muito perto do óbvio. Não fazer uma coisa muito diferente, porque sempre que é muito diferente, a chance de dar um azar e dar errado é muito maior. Então, assim, na MPR tem um pouco de tudo. Eu acho que eu também tenho muito cunho de performance. Eu vibro, e vibro mesmo, quando um cara faz a sua primeira maratona, mas também acho que existe também um outro problema dentro desse movimento de corrida e triatlo. Olha, será que eu vou ver aquela galera? Isso não está acontecendo dentro da MPR ainda, tá? Não está. Aquela galera que fez 8 Ironmans e 10 maratonas competindo aos 50, isso me preocupa. Eu acho que a galera tá aqui agora, maratona, Ironman, maratona, meia maratona. Aí os caras vivem aquela história, sabe quando você tá na flor da idade? E eu acho que o DNA da corrida no Brasil, ele tem um momento que é esse amadurecimento que está acontecendo. Chegar com um número de atletas grande numa maratona é uma coisa que vai acontecer. Naturalmente, daqui a 5, 6 anos, a gente vai ter talvez uns 10 mil correndo uma maratona, tá quase. Mas agora, o amadurecimento de ver aquele cara que fez várias maratonas e olha pra ele, ó, agora eu vou fazer essa maratona aqui que eu tô com 50 anos, não me interessa o tempo, mas eu vou fazer. E vou fazer com 54, porque é a cabeça do cara lá de fora, que ele quer correr a vida toda. É muito fácil você falar. Vou correr tranquilo. Isso, é muito fácil o cara falar, eu vou correr, eu quero correr minha vida toda. Cara, mas isso é da boca pra fora. Eu corri 4 maratonas. Eu corri 3:41,
3,43, pessoal pode buscar, que ele vai ver tudo isso aí. 3,51 em Nova York. Foi 2,4, 3,51. Na época sem chip ainda. Na época de sem chip que valia só o relógio. Mas dá pra achar. Valia o relógio. Não, acho que tem chip, acho que tinha chip. E corri Londres para 4 horas e 17. Há 2 anos atrás, quando eu fiz 50 anos, fui lá comemorar. Cara, de novo lá, foi legal quando eu fui bem pro Pangaré que eu sou, foi, mas pô, Londres eu fiz 20 km com meu filho. Ah, sensacional. Então quer dizer, cara, esse é o desafio, amigão. Eu quero ver você correndo bem, em forma, sem ter lesão, sem ter nenhum desgaste. Por quê? Eu tenho que encontrar você daqui a 20 anos e falar que a corrida te fez bem. Isso é um compromisso muito também importante. E eu falo muito também, quem me conhece sabe, ó, será que é hora de você fazer 2, 3 maratonas por ano? Faz uma, cara, você tem uma longevidade muito grande e todo mundo pode continuar melhorando sem se machucar. A gente não precisa ter, cara, eu sei que você, como eu, talvez até mais do que eu, você é um viciado naquela coisa dos tempos, dos kenianos, dos atletismos, mas a gente não pode ter um chiitismo de você só pensar nisso, só fazer isso. Os caras me encontram, eu queria até parar no 15. Mas os caras vão. Falei, maratona eu não entro nunca mais, porque se os caras ficam me empurrando, eu vou terminar, vou dar um jeito de terminar. Como é que começou essa relação que você tem com a Adidas? É uma relação longa, é um casamento... É um casamento... Deu certo, né? É um casamento muito antigo de uma marca assim, vamos lá, que eu admirava muito. Eu já tinha passado por algumas outras ótimas marcas também. E esse relacionamento com a Adidas começou até a nossa história com o running, ela começou muito junta. Por quê? A gente começou no momento que a Adidas estava começando a ter muito produto e era uma exigência também da própria MPR. Quando eu falo, até parece que a MPR vai exigir alguma coisa da Adidas, né? Assim, no bom sentido. Começamos a ter produto, começamos a ter um time de corrida aqui dentro. Um time, um quartel-general que pensa a corrida, e a MPR, cara, acho que ajudou também muito a Adidas, como a Adidas também hoje ajuda demais a MPR. E o legal da história, eu poder, cara, você sabe, Sérgio, eu tenho corredores bons, medianos e iniciantes. E, cara, de novo, o mercado tem ótimos tênis, várias marcas têm ótimos tênis, mas o meu cara que corre rápido, ou que corre intermediário, que bota um tênis desse no pé, cara, ele tá, até porque meu público também é muito crítico, tá entendendo? Esses tênis aqui não tá bom, eu não vou usar, eu não preciso usar. Do meu jeito que se ele quiser, ele não usa a minha camisa. Então por aí vai. Então essa relação com a Adidas veio no momento em que a Adidas acho que deu um salto no running. E isso era uma coisa que a Adidas já vinha lá atrás, já tinha uma história muito grande. Isso é a origem, né? A origem, exatamente. É uma história muito grande. E ela começou o quê? A evoluir muito com a coisa do próprio Boost, que é uma coisa totalmente diferenciada, um sistema de amortecimento que eu particularmente gosto muito, mas de novo, a Adidas hoje olha o quê? Vocês estão vendo aqui a Rambase, é uma casa que é a casa do corredor, a gente tem as nossas ferramentas, nossas provas, a gente tem aí milhões de ativações e a gente tem também no mundo todo, né? Muitos quenianos também usando a nossa marca, né? E também porque existe uma relação muito boa entre a Adidas e os próprios quenianos. Mas assim, o que é importante? A Adidas pode me oferecer de eu botar a mão no fogo, ó, usa que é bom. E eles acabam usando você como feedback, os seus alunos como feedback? O feedback é total. O feedback com a gente ele é total, até porque, além do feedback, a Adidas gosta de abraçar algumas causas quando essa história da performance. Ó, Marcão, vamos pegar esse cara aqui e vamos dar um apoio. Esse cara aqui é interessante a gente trabalhar. De novo, não é um patrocínio, é entendendo que o atleta precisa usar um bom produto e esse atleta não é um cara assalariado, que ele não precisa disso, mas que ele gosta de ter o que é um bom produto no pé. Pô, a gente falar da linha Adios, tá entendendo? A gente falar do Boston, então a gente falar até mesmo do Tempo, de toda a linha Ultra, do próprio Enes, cara, os produtos, as pessoas estão gostando, e tá ali, e estão gostando também qualquer outro tipo de pessoa que bota no pé. Eu sei que a gente tá falando aqui de Adidas, todo mundo sabe que eu sou patrocinado, mas cara, o cara botou no pé, ele vai gostar. Isso é importante, tá? Por quê? Já tiveram produtos que a gente botou no pé e também não gostou. E a gente vai lá e fala pra Adidas, ó, esse produto aqui tem que melhorar isso. E uma coisa, essa resposta existe. Olha, a língua hoje, Supernova tá maior, tá entendendo? Aqui o cabedal como é que tá diferente. Por quê? Os caras estão tentando melhorar.
Então acho que tem, tomara que os caras me ouçam lá na Alemanha, né? Porque meu inglês também não é tudo isso. Também, você fala alemão então? Cara, olha, eu não falo alemão, eles falam bem inglês. Mas quando o cara fala muito, você não entende muito, você fica concordando sempre, tá entendendo? Assim, sim, mas pra falar. Mas é bem legal, já tive uma visita lá, é bacana. E pra quem, de novo, falando de Adidas, gosta de esporte, cara, de novo, sai um pouco agora da corrida, a Adidas tá em tudo que é esporte, cara. É um tênis do cara que tá usando basquete, você procura, pô, por que o Djokovic usa sempre Adidas? E tá sempre lá com aquela outra marca em cima? Porque ele deve gostar do produto, né? Então, quer dizer, tá em tudo que é esporte. Quer dizer, as marcas que respiram esporte, de novo, tem outras ótimas marcas, mas nós somos do esporte. Ponto, isso é importante. Deu, né? Deu? Fechou assim no final? Nós somos do esporte, foi bom, né, no final, né? Total. Fala.